Olá, sejam bem-vindos a mais um episódio do IndexCast, o podcast que conecta conhecimento e inovação no mundo da gestão da saúde e segurança do trabalho. Eu sou Renan Soloaga e estou aqui com o meu sócio, Leandro Santos. Tudo bem por aí, Leandro? Fala, Renan, tudo bem? Legal. Bom dia. Feliz aí estarmos abrindo a nossa terceira temporada. Hoje a gente vai trazer um tema bem interessante, né, que está no radar das empresas aí brasileiras, que são, primeiro tema, oportunidades tributárias, né, aí nesse segmento de SST, e também quais os desafios das malhas fiscais, né, aí com o e-social, que a gente vê que é um tema pouco abordado, né, mas a gente vê que a gente está bem na curva aí de crescimento das exigências e o empresário ele precisa colocar os olhos para isso agora. Tá, né? certo, perfeito. E para explorar esse tema com profundidade, temos o prazer de receber, direto de Pernambuco, Lucas Alexandre Silva, um profissional de referência na área de SST e social. O Lucas, é um prazer receber você aqui no IndexMed, cara. O prazer é meu, cara. Antes de mais nada, conta pra gente, Lucas, como que você começou na área de saúde e segurança do trabalho? Show de bola. Pessoal, primeiramente, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui inaugurando a terceira temporada. Não estava conversando com o Leandro até agora sobre até o formato diferente. Então, fico muito honrado em estar representando aqui esse novo momento. Parabenizar vocês pela solução, cara. Eu conheço o IndexMed já tem um tempo. Conheço até você, já te acompanho nas redes sociais já tem um tempo. E conheço várias pessoas que utilizam e falam muito bem da solução e quanto ela foi importante na vida dela. Muita gente começou a empreender através do IndexMed. Então, além do conteúdo que a gente vai trabalhar aqui, eu acho que tem também esse contexto de saber que é uma solução que promove o bem para o ecossistema. E é um prazer muito grande estar aqui. Acho que é importante fazer esse disclaimer aqui, beleza? Legal. Bom, a área da segurança você falou, né? A pergunta, né? Bom, pessoal, eu comecei na área da segurança com 14 anos de idade, cara. Eu fiz o curso técnico junto com o ensino médio. E aí, é o IFPE, né? Instituto Federal de Pernambuco. Acho que aqui também tem deve ser a IFSP, né? Não sei se é o Instituto Federal, não conhece? Não conheço. Aqui a gente tem as ETECs, né? As ETECs cumprem o padrão, o contexto da educação técnica, né? Isso. Tá, lá a gente tem um Instituto Federal de Pernambuco que ele dá a possibilidade de você estudar o ensino médio junto com o ensino técnico. Isso. Então, assim, com 14 anos, do jeito que tinha química, física, biologia, tem gestão de risco, você já começa a ser introduzido nesse universo muito cedo, né? Então, eu costumo falar que a área da segurança entrou na minha vida desde muito cedo e me deu esse senso de propósito. De trazer algo ali que realmente impacte os trabalhadores e as empresas de forma positiva. Aí tive a oportunidade de estagiar na Petrobras, um processo seletivo que eu fiz. Na época, fazia uma prova. Nessa época ainda, Lucas? Nessa época que você fez o muito técnico. Cedo, caramba, que legal. Em 2015 eu estagiei na Petrobras, tem o quê? Vai fazer 10 anos agora, né? E aí, para mim também, eu agradeço muito a empresa porque me deu aquele padrão de referência que ela representa hoje o mercado, da vanguardista e tal. Eu vi colegas, por exemplo, que estagiaram em outras empresas e, cara, não conseguiram seguir, porque vi uma coisa tão, né, rasteira que não vale a pena eu dedicar minha energia profissional aqui. Eu tive a oportunidade de ver um padrão mundial, de ver as coisas funcionando, de ver uma cultura de segurança sendo trabalhada. E aí comecei ali a minha trajetória, só que algo me incomodava, né, que era o fato da gente ter dificuldade em acessar mesas corporativas, de acessar mesas executivas. Então você chega numa reunião de resultado e aí o marketing fala que aumentou o número de clientes, compras lá renegociou o contrato e quando chega para a área da segurança e saúde do trabalho, faltava aquela substância corporativa, estratégica. Então isso foi o que me movimentou cara, deve ter algum jeito de levar essa disciplina para o centro de decisão, de tornar ela estratégica. E aí cursei engenharia de produção, e me especializei na parte de tributação e estou aqui seguindo esse caminho, fazendo com que a gente previne acidentes enquanto reduz custos das empresas, né? Unindo os dois mundos.
Legal, interessante. Você já trouxe coisas muito interessantes pra gente aí, né? E a gente vai explorar elas no decorrer desse episódio também. Agradeço sua presença novamente aqui com a gente. Eu já falei antes, né, off, mas vou falar agora. Sou seguidor seu nas redes sociais, acompanho o seu conteúdo e já comentei com o Leandro que eu acredito que é um conteúdo diferenciado, de um ponto de vista diferente, entendeu? E quem está empreendendo na área de saúde e segurança do trabalho, a gente acredita que tem que ter diferentes pontos de vista, né, para poder formar um cenário que gere valor de verdade ao serviço que está prestando, né? Sim, e com certeza o que você tem apresentado, e pelo menos eu acompanho, está trazendo um diferencial legal para o pessoal ter essa visão aí que a gente vai explorar hoje no nosso programa. Muito obrigado. Viu? Show de bola, vamos embora. Tem Legal. muita coisa pela frente. Bom, então vamos lá. Eu quero começar te perguntando algo que ainda é uma realidade em muitas empresas, né? Por que que o SST é frequentemente percebido como um custo e não como uma oportunidade, um investimento, né? Como que a gente pode mudar essa visão? Tá, show de bola. Renan, essa pergunta sua é muito importante. Inclusive, como eu falei, ela movimentou toda a minha trajetória. Eu fiz engenharia de produção para tentar entender como é que a gente gerava dados estratégicos, insights ali financeiros, através da saúde e segurança. Mas, enquanto especialista no tema, eu preciso até trazer uma visão cidadã sobre por que a gente representa isso enquanto custo e não como investimento, né? O que é que eu quero te dizer com isso? É que hoje a arquitetura institucional da segurança no trabalho, ela não favorece que a gente olhe para essa disciplina, eu digo a gente enquanto empresário, empreendedor, a gente olhe para essa disciplina enquanto um investimento. Então, isso é um primeiro plano de fundo que eu preciso fazer enquanto especialista no tema, porque tributo tem uma visão constitucional cidadã, tributo serve para financiar a sociedade. Então, enquanto, aproveitando o espaço aqui de conversa, eu acho que é importante, antes a gente parte diretamente para a prática das empresas, que a gente tem essa visão macro constitucional. Então, assim, cara, hoje a gente tem a maior parte das empresas hoje do Simples Nacional, a grande maioria hoje do país, ela, se tiver 10 CATs com óbitos, 15 amputações, 20 afastamentos, ela não tem nenhum impacto nas contribuições previdenciárias, ainda que ela esteja onerando o sistema. Isso me parece algo que precisa ser consertado, porque qual mensagem eu mando para o mercado quando eu digo que a empresa que adoece, que acidenta, ela paga o mesmo valor da empresa que não... E isso precisa ser levado ao debate público para que a gente tenha um olhar estratégico da segurança como investimento e não como custo. Então, acho que isso é um primeiro plano de fundo que é importante a gente trabalhar aqui. Mas trazendo para o micro, né, saindo do macro, desse contexto institucional, para a realidade micro, cara, eu acredito que nós precisamos melhorar a nossa comunicação estratégica. O profissional de segurança do trabalho, muitas vezes, ele fala de profissional para profissional, ele não consegue transpor barreiras, conversar com o departamento pessoal, com o departamento jurídico, com o dono da empresa, sobre aquilo que realmente impacta a organização. Então, quando você para olhar que a gente hoje tem uma cultura baseada em cumprir norma, em falar de multas, tendo a oportunidade de mostrar o impacto que a gente tem no boleto. Né? Existe uma visão muito mais estratégica. Você pega o boleto que a empresa paga, DARF, Documento de Arrecadação de Receitas Federais, pega a DARF e mostra para o cara lá qual é o valor que ele está pagando de tributação pela segurança do trabalho. Não é o valor que ele pode vir a pagar, é o valor que ele pagou mês passado, é o valor que ele está pagando esse mês e o valor que ele vai pagar no próximo mês. Aquele é o menor valor? Na verdade, tem até uma pergunta antes, que é o seguinte: quantos por cento nós representamos daquele boleto? Só essa informação já traz uma clareza. Às vezes o cara não tem noção de que, poxa, aquele PGR, aquele LTCAT, aquele treinamento, ele está envelopado dentro desse valor aqui que eu estou pagando todo mês. Isso serve como uma forma de trazer clareza para o tema. Então, tirando o contexto institucional, eu acho que os profissionais, por também não terem sido apresentados ao mercado, acabam deixando a desejar na forma de comunicar a importância da segurança do trabalho como investimento ao invés de custo. A grande maioria dos profissionais foca na norma, foca na lei, porque pode vir a multa, porque pode vir a fiscalização. Isso gera um discurso batido e desgastante para quem está escutando. Basicamente seria isso. Nossa, a gente tem falado muito sobre isso ultimamente, né? O quanto hoje tem de oportunidade para o profissional, né, de saúde e segurança do trabalho dentro de organizações.
ele crescer, ele se posicionar de uma forma mais estratégica, né? A gente até, acho que 2 ou 3 episódios a gente comentou com convidados diferentes, que a gente acredita muito que posições estratégicas desse level, né, nessa área, já estão surgindo em grandes empresas e vão começar a surgir, porque é um tema que os fundadores estão começando a ficar preocupados. Só que tem esse desafio, né, do profissional técnico ele se reposicionar. Perfeito. Né? É uma escolha, né? É uma Perfeito. escolha. A gente vê que é um momento novo, né? Assim, é uma nova era na questão da conscientização, não necessariamente por uma questão sociocultural, mas basicamente por uma questão de obrigação mesmo. O social está trazendo mais à tona, né, essa importância. A gente acredita que em algum momento, quando efetivamente algumas multas começarem a ocorrer de forma mais sistêmica, né, talvez alerte mais. Infelizmente é um modelo de alerta que não consideramos que é o melhor caminho para começar, né? Uma evolução sociocultural seria muito melhor, né? Um caminho sociocultural seria muito melhor a gente compreender a importância do tema sem ter que ser multado, mas a gente entende que a lei ela tem essa função mesmo, de alguma forma, tipo, colocar as coisas no trilho, né? E nós acompanhamos que as empresas estão começando a se atentar por isso, mas também não só pelo social, pelo movimento EHS que existe no contexto global mesmo, né? Essa vontade das empresas de estarem nesse padrão que é definido globalmente, que é aceito para poder garantir bons contratos e tudo. Então a gente vê que o E-Social e a força do EHS, eles estão movimentando e talvez colocando, né, pessoas da área de saúde e segurança do trabalho que antes não eram nem bem-vindas nas mesas de gestão, porque eram vistas como pessoas que estavam trazendo só custo e trabalho, né? Exato. Então a gente considera que é um momento novo, assim, e a gente quer estar à frente, né, Leandro? A gente quer estar nesse movimento ajudando as empresas e os profissionais de saúde e segurança do trabalho a se contextualizarem nessa posição. É por isso que o Leandro está falando que a gente, né, Leandro, tem discutido muito isso ultimamente. Ontem eu recebi uma ligação de uma pessoa conhecida, né, uma empresa que tá no mercado de saúde, acho que tem 12 mil vidas gerenciadas, pedindo indicação justamente de um profissional para essa posição. Sim. Profissional de gestão, né, tanto de SST, técnica, mas estratégico. Sim, lidar com números. Perfeito. Então, foi um caso real. Então comentei com o Lucas aqui. E a demanda, assim, não é que a multa, o argumento fiscalizatório da legislação não tem que acontecer, nada disso, né? Sim. Mas é que a gente explore outros argumentos, sim. fora isso que já está batido. Exato. A gente tem 40 Exato. anos de normas regulamentadoras aí, basicamente. São quase 40 anos com esse discurso. Tem que fazer porque Sim. a multa, a NR28 lá, com a Sim. tabelinha. E existem outras formas da gente explorar o nosso impacto, inclusive multidisciplinar, mostrando como a gente se relaciona. Teve um episódio aqui de vocês sobre a gestão de afastados, foi maravilhoso aquele episódio, mostrando como você tem uma relação junto com o departamento pessoal, o acompanhamento do cara que vai sair em afastado. Perceba, tudo isso são formas de você espalhar tentáculos pela organização, que promove a cultura, que favorece a cultura, ao invés de você ficar só preso aqui no seu mundinho, olha, é porque a norma diz isso, porque a norma diz aquilo. Então esse discurso estratégico, ele tem que partir do próprio profissional também. Legal. Bom, aproveitando já, né, que a gente está falando disso, quando a gente fala de SST gerando verdadeiro valor para as empresas, um dos pontos mais interessantes é a economia tributária. Como que você pode dar exemplos práticos de como essa transformação pode acontecer no contexto do E-Social? Cara, show de bola. Essa pergunta é bem interessante porque mostra, inclusive, diretamente o benefício que a gente tem tributário na área da segurança do trabalho. Existem algumas formas da gente promover isso. A otimização de processos internos é o primeiro passo que reúne uma comissão multidisciplinar, né? Esse é o primeiro passo. Pega uma comissão multidisciplinar e você vai ver se as escriturações contábeis estão de acordo com as informações que tem no seu trabalho. O que é que eu quero dizer com isso? Por exemplo, vamos trazer lá o contexto do 1, 2 ou 3% que as empresas pagam mensalmente para financiar a previdência em caso de acidente de trabalho, né? O RAT. Você pega a definição desse 1, 2 ou 3%,
E aí tá uma grande virada de chave, que o problema acontece porque ele é pago pela contabilidade, mas a informação vem da segurança do trabalho. Então o que acontece? Esse 1, 2 ou 3%, ele é pago baseado na atividade que mais ocupa o trabalhador no estabelecimento. Perceba, não é o KNAI do CNPJ. Não é o cartão CNPJ, porque às vezes a empresa tem um KNAI no CNPJ, mas ela desenvolve outras atividades, enfim. Então, é a atividade que ocupa mais trabalhadores naquele estabelecimento. Eu te pergunto, quem é que tem propriedade para responder sobre isso? É o cara que vai em campo avaliar risco, sabe onde é que cada trabalhador está, sabe o que é que cada um faz, ou o cara que está no escritório de contabilidade? Então, isso é uma oportunidade real que você encontra de reação tributária, porque muitas vezes a contabilidade seguiu o procedimento comum, às vezes pagando a maior. Sim. E a Receita Federal não vai chegar, tá pagando a mais, viu? Volta aí. Toma de volta o troco aí, né? Ela até permite que você recupere esse valor desde que você esteja amparado, né, pelas circunstâncias técnicas e materiais disso. Mas assim, o contador fechando a folha de pagamento como ele sempre fez e a segurança do trabalho apartada dessa realidade, deixando a empresa perder dinheiro. Eu costumo falar que existem muitas empresas hoje, Renan, que estão perdendo muito dinheiro, ainda que não estejam sendo fiscalizadas. Por uma condição simples de enquadramento ali, né? Que é um enquadramento da segurança no trabalho, só que o cara da segurança não está ciente disso, a contabilidade está fazendo muitas vezes do jeito que ela acha que é pertinente, mas ela não tem propriedade porque é a atividade efetivamente desenvolvida. E aí isso é uma das oportunidades dos casos que a gente tem, dentre outros, entendeu? Mas Lucas, assim, é importante, Leandro, só para concluir, é importante até a gente fazer esse parêntese de que assim, antes desse processo de redução, é importante arrumar a casa também, porque senão você abre a torneira de um lado fechando em outro, né? Você tá com um passivo aqui e tá falando de redução, né? A contabilidade, você acha que eles possuem algum conhecimento sobre isso? Ou zero e depende de serem alimentados, né? Os profissionais de SST, né? O especialista. Cara, muito poucos profissionais conhecem disso. Tá. Isso começou a vir evidência com o E-Social porque a contabilidade passou a tratar a SST como agora parte da folha de pagamento. E eu tenho feito essa presença nos conselhos de contabilidade, né, nos eventos, que a contabilidade ela não pode fechar a folha de pagamento sem pedir informação à segurança do trabalho. Até para ela se livrar da responsabilidade. Porque para pensar o seguinte, você pega uma empresa que está há 3 anos, Leandro, pagando a maior. Por que o departamento pessoal está pagando a maior? Sim. Hoje é dele essa responsabilidade. Ele nunca provocou ninguém. Daqui que ele vai explicar que é da segurança do trabalho, mas ele nunca se movimentou em relação a isso. Então ele pode se deslocar, né, e deixar essa responsabilidade para o profissional de segurança do trabalho. Só que como a gente até 2019 nunca praticamente atuou junto com a contabilidade, era um setor completamente isolado, fecha a folha de pagamento. Eu conversava com o Leandro aqui, Renan, na época de início do E-Social, a gente falando sobre o financiamento da aposentadoria especial, um contador que eu explicando para ele a tributação e tal, ele fez, cara, eu tenho 20 anos de contabilidade, nunca ouvi falar disso. E ninguém aqui do escritório paga isso. E eu tô abismado porque eu juro, Lucas. Ele falava assim, eu juro, Lucas, eu participo de congresso, eu participo de eventos, assim, eu sou um cara atualizado. E eu nunca ouvi falar disso. Então ele falava assim, até eu, né, que não sou um contador que tô parado aqui, até eu que busco conhecimento, busco informação, não sabia disso, quem dirá isso escalado pro Brasil todinho, né? Isso é um exemplo muito bom, né? Porque isso é meio que uma fotografia de como a saúde e segurança do trabalho eram relevadas a uma questão assim secundária mesmo, né? Porque é isso, né? O cara tava numa frente ali que pelo menos a parte tributária, ele precisava, essa perna tributária ele precisava conhecer, né? Ele era o contador da empresa, né? Ele trabalha com contabilidade. Então, assim, a gente não tá julgando ninguém aqui, né? A questão é provocar mesmo uma mudança nesse mindset, né? Sim. Lucas, a gente vê que é muito comum os processos de saúde e segurança nas empresas eles serem descentralizados, né? E então as informações estão particionadas aí em várias camadas. E muitas vezes a desorganização também, e a gente sabe que isso impacta na questão fiscal tributária. Que dica ou quais passos você acha importante para empresas que estão nessa fase começarem a se organizar, né, a
mudar a cultura, o processo, o que eles podem fazer, quais são os primeiros passos para começar a ter uma visão para uma melhor gestão fiscal e tributária? Show de bola, Leandro. Muito boa essa tua pergunta, porque retrata o que a gente encontra hoje no mercado de dificuldade, né? Até porque foi uma novidade também para o mercado. Uhum. A lei já existia, mas as rotinas integradas com a contabilidade foi novidade para ambas as partes, né? Uhum. Cara, o primeiro passo que eu costumo orientar as empresas é formar um comitê sobre isso. É um comitê multidisciplinar. Porque o departamento pessoal tem que entender até onde vai a responsabilidade da segurança do trabalho na folha de pagamento dele e a segurança do trabalho vice-versa. Então, eu tenho um impacto da segurança do trabalho junto ao departamento pessoal. O jurídico tem que acompanhar esse processo. Porque muitas vezes a decisão vai passar pelo aval jurídico, inclusive. E aí a gente recolhe tudo, não recolhe a parte, a API eficaz e tal. Tudo isso envolve questões jurídicas que vão ser baseadas ali em algumas súmulas, jurisprudências e tudo mais, né? Então você tem o jurídico acompanhando esse processo também. Você tem o impacto do setor fiscal, porque na contratação de serviço terceirizado, a tributação é diferenciada de segurança do trabalho. Então, a retenção de notas fiscais, né, lá do 11%, acaba tendo um valor diferente quando o terceirizado está exposto a agente nocivo. Isto é, na prática, se eu tenho, por exemplo, um vigilante que vai estar trabalhando em meio ruidoso, boa parte dos vigilantes são terceirizados, né? Então, se aquele vigilante terceirizado tiver exposto a um ruído excessivo, ou o pessoal da limpeza de hospital, por exemplo, vai estar envolvendo algum risco específico, a tributação é diferenciada. Então, quem faz esse contrato de terceirização tem que estar alinhado com a segurança para saber se aquilo ali vai ser diferente ou não na tributação. Tá conseguindo entender? Então, em resumo, eu preciso de um conhecimento multidisciplinar para operar isso. E é muito lindo, inclusive, quando você vê cada parte entendendo o funcionamento integrado e orgânico da organização. A segurança do trabalho passa a fazer parte desse corpo, não somente como alguém, faltou o equipamento de proteção individual, tem que dar uma integração, questão de brigada de incêndio, mas aspectos que fazem parte do dia a dia corporativo e estratégico da organização, porque às vezes a opinião da segurança no trabalho ela vai das duas umas. Se ela diz que paga maior, por exemplo, é desperdício. A gente está falando de tributação. Você paga tributo a maior desperdício. Se você paga menos, pode cair na malha fina. Então acaba tendo um peso e uma relevância para o profissional que dá essa resposta, né? E é justamente nesse movimento estratégico que vem o comitê para dar visibilidade. Aí entra a história da gente não só falar em multa, porque, cara, de verdade, independente se as recomendações do comitê foram seguidas ou não, Leandro, só a visibilidade, cara. Sim. Só isso já é uma parada. Cara, eu nem sabia que tinha alguma coisa com vocês e o cara tá mostrando aqui que o terceirizado, se ele tiver exposto, eu tenho que saber de segurança do trabalho. Tenho que pedir informação da segurança. Já gerou um valor aí. Cara, já é alguém que contribui. Compartilhar né? informação, né? Isso. Compartilhar, né? Dá essa visibilidade. Eu tava conversando com um colega que ele dizia que foi do tempo que a segurança do trabalho era rezar uma Ave Maria. Eu não fui desse tempo, mas eu fui do tempo que segurança do trabalho era o SESMIT ali isolado na casinha dele e não aparece muito, né? Não dá muitas caras assim do ponto de vista corporativo. E a gente permite agora com esse comitê. O técnico de segurança chegava, a galera sumia da fábrica. Aquele cara chato tá chegando. Mas assim, essa questão, né, do comitê multidisciplinar já foi até conversada aqui, né, Leandro, em outras entrevistas que a gente fez. E é legal, é uma dica que fica aí para quem tá assistindo também, né, que é um caminho inicial básico, assim, que vai abrir outras oportunidades, outras portas, né, Lucas? Legal. A gente tem um parceiro nosso que ele é focado em gestão de afastamento, né, IFAP, e aí ele estava falando que muitas vezes essa primeira conversa, quando vai montar esse grupo multidisciplinar, é que ele é um pouco complicado, porque é o seguinte, as pessoas têm medo de, nesse momento, ser levantado alguma coisa do passado que não foi vista e a pessoa ser, tipo, julgada e falada, legal, vocês montaram esse conselho, você trouxe essa oportunidade, mas por que vocês não viram isso antes? Mas assim,
eu acho que não tem como passar por isso sem ter que sem ter esse crivo, né, Lucas? A gente entende que existe o medo da culpa, da responsabilidade, mas é melhor a pessoa levantar isso o quanto antes do que deixar isso rolando para coisa desmoronar depois lá na frente. Né? Perfeito, e mostra até a preocupação de resolver, né? Pior é você ficar debaixo dos panos e depois vir uma complicação maior. Eu acho que o profissional que apresenta isso, ele mostra até uma certa proatividade de que ele não está deixando as coisas fazerem da melhor forma, da maneira de qualquer jeito, mas ele está procurando garantir eficiência. Se pague ali o menor valor possível, apenas o que é devido. Legal. Tô de boa. Ótimo. Bom, a gente vai... Apesar da gente ter falado, né, você citou também que a questão da multa não deve ser o carro-chefe motivador, né, das ações e da promoção, né, da saúde e segurança do trabalho, a gente como oferta de solução de software hoje, a gente recebe muito questionamento a respeito dessa questão da multa, porque é como se fosse uma fagulha ali que os próprios profissionais esperam que ela se acenda, que apareçam mais multas, que as empresas que não estão trabalhando de acordo sejam multadas, para que isso gere um senso de alerta nas empresas, tá? A gente fala isso, não é o que a gente quer, não é o modelo que a gente quer, mas a gente vê que o mercado tem essa coisa esperando, essa espera, né? E a gente entende que o E-Social e esse conceito da malha fiscal que o E-Social trouxe gera uma expectativa maior nesse contexto. Por quê? Porque uma das questões que a gente trabalha há quase 15, 20 anos na área de SST, a gente acompanha que a efetividade da fiscalização ela não é muito grande. Por quê? Porque o Brasil é um país de extensões continentais. A nossa... as pessoas que estão escaladas, né, os profissionais do governo para fazer essas fiscalizações, eles não conseguem cobrir de forma completa, né, o território e o número de empresas que a gente tem. Porém, quando se trata de uma sistematização da informação, né, quando isso vai para bancos de dados do governo, cruzamento, rastreável. Né? Exato, a coisa muda, né? Tipo, e na verdade, se você for analisar o maior objetivo, né, do programa de escrituração fiscal, o E-Social como um todo, é permitir um controle maior, né? Permitir uma fiscalização que ela pode não ser tão conclusiva na malha, né, no cruzamento de informações, mas ela indica caminhos, né? Eu acho que é isso que o governo usa, esses caminhos que vão, essas oportunidades maiores que aparecem, né? Igual o imposto de renda mesmo, pessoal nosso, né? Hoje os caras cruzam tudo e vão achar alguma coisa que você estiver escondendo, mas dependendo do problema também, não vale a pena para o governo ir atrás, né, e tal. Então, a gente entende que o E-Social hoje, ele está meio que nesse contexto de cruzamento de dados. Né? Como que você... esse é um tema que tem gerado bastante preocupação nas empresas, né? Por que os dados da SST, eles passaram a ser vistos como algo tão relevante do ponto de vista fiscal e tributário nesse contexto? Tá. De fato, a questão da multa, ela é relevante e tem que ser abordada, até porque é uma implicação muito, muito grande que pode ocorrer, e nós sabemos, via de regra, nós que trabalhamos no mercado, sabemos que ela muitas vezes é o elemento indutor da transformação. A gente não pode aqui se fechar a isso quando dói no bolso, quando vem, quando a conta chega, a possibilidade de haver uma transformação, tá, e agora como é que eu faço correto? Eu não quero mais sofrer isso, vamos embora. Isso, de certa forma, é inegável, é um poder atribuído ao caráter da punição que tem que ser respeitado. Agora, o ponto que eu trago, Renan, para os profissionais de hoje em dia, é que o jogo de hoje não é a multa. O jogo do E-Social hoje, da segurança do trabalho do E-Social, não é a multa. Por quê? Primeiro, a gente tem empresas que nem enviaram eventos ainda, que não receberam sequer uma comunicação. Você que trabalha com software sabe muito melhor que eu o quanto é fácil você disparar um e-mail. Cara, não recebemos informação, não estou nem falando de multa. Um e-mail, disparar um sinal de fumaça. Não identificamos informações do S2240, é obrigatório e tal.
Cara, tem empresas que não enviaram agora e não aconteceram absolutamente nada. E se a gente for mais criterioso ainda, de olhar sobre a ótica tributária, analisando os casos reais de fiscalização, vai ser uma quebradeira geral. O que vai ter de empresa autuada não vai ser brincadeira pelo desconhecimento, muitas vezes, que o mercado teve em relação ao tema. Então, o jogo hoje, eu faço questão de deixar isso muito claro, com uma mensagem, inclusive, né, de trazer ao telespectador, é que o jogo hoje não está na multa. O profissional que ancora seu discurso na multa, ele está perdendo uma oportunidade de mercado gigantesca de mostrar os impactos multidisciplinares, como eu mostrei, de mostrar a importância que ele tem para o funcionamento dos demais setores da organização. Pega o caso do comitê que eu falei aqui agora, você pega um comitê DP jurídico fiscal, independente se vai sair ou multa ou não, olha a transformação que teve aquele setor sair da sua salinha e vir aqui mostrar na reunião uma legislação que relaciona ele e o departamento fiscal. Uma legislação que mostra o quanto ele impacta todo mês na nossa folha de pagamento. Esse é o jogo de agora, porque a multa vai chegar daqui a um tempo, né? Pelo menos assim a gente supõe ser, até porque é dever do Estado constitucional cobrar tributo, ele não pode se abster disso. Então, se a empresa está confessando dívida no social, ela tem que ser cobrada, né? Constitucionalmente é assim que se diz. Mas a relevância desses dados, Renan, vieram do seguinte ponto. Primeiro, a gente teve uma legislação que ficou adormecida durante o tempo. Durante quantos e quantos anos a gente não viu a LTCAT com insalubridade e periculosidade? Quantos e quantos tempos a gente não viu a LTCAT sem ter qualquer interação com a folha de pagamento? E essa legislação que institui a tributação, ela veio de 98. 98, você sabe como é que consultava as normas em 98? Surgiu a legislação. Surgiu a legislação em 98. Cara, isso não chega como chega hoje nos canais de divulgação, em que o cara lá no interior do interior, ele consegue, eita, saiu uma nova tributação a partir de agora. Então, quando esse tema surgiu, ele praticamente virou uma letra morta, e a prova é tanto que nós passamos muito tempo concluindo LTCAT com insalubridade, ainda que não tivesse nenhuma relação, porque insalubridade é na relação trabalhista, e aqui a gente está falando do polo previdenciário tributário. Então, esse gigante ficou adormecido até o momento em que se impõe uma malha fina, que é o E-Social hoje, do ponto de vista da Receita Federal, onde a própria empresa passa a confessar a sua dívida. Então, enquanto antes eu tinha que ir até a empresa, analisar PPP com LTCAT com folha de pagamento, numa fiscalização extremamente trabalhosa, eu coloco um sistema em que a Segurança e Saúde do Trabalho me envia o fato gerador da tributação, ela está enviando que existe o fato gerador que deve se pagar o tributo, é o caso de um ruído 90 decibéis, por exemplo, e na mesma plataforma, a contabilidade não me envia o recolhimento. Opa, isso aqui dá uma relevância profunda, porque antes eu tinha que ir por empresa. Como é que funcionava? Quem foi na Previdência Social que se aposentou por aposentadoria especial? Aí você pega o nome dos trabalhadores, isso é um banco de dados, né? Costumo falar que o INSS ele tem um big data gigante ali da segurança do trabalho, né? De doença, de afastamento. Enquanto política pública, você tem um instrumento ali gigantesco para trabalhar em cima daquelas informações. Aí, quem é que se aposentou? Ah, foi fulano, 20 trabalhadores, qual o CNPJ? Aí, pega, esse CNPJ pagou a tributação e você tinha uma fiscalização indireta. Aí você pegava basicamente os trabalhadores daquela empresa maior do país. Hoje, cara, são todos os empregadores do país. Todas as empresas do país têm o SST enviando o fato gerador e a contabilidade enviando a obrigação tributária. Se isso não tiver alinhado, é confessado a dívida. Um alerta alto ali já. Né? E eu vou defender o quê? Se foi eu mesmo que fabriquei aquela informação. Então, o movimento do E-Social de triar essas malhas finas, trazendo à tona uma legislação que ficou adormecida, eu considero como ele o fator preponderante para dar esse peso das informações de segurança do trabalho. Até porque se parar para observar antes, Renan, vamos supor antes. Vamos fazer esse mesmo trabalho hoje em 2015. Via de regra, você vai dizer para a empresa pagar mais tributo do que ela está pagando, porque ela não estava pagando antes.
Cara, quem é em sã consciência que ia pagar essa tributação sabendo que a probabilidade de ser fiscalizado é 0,001%? Eu estou no interior do Rio Grande do Norte, Quase não existe risco aí, vai né? vir um auditor aqui no antes de chegar em mim, tem 1000 empresas aí. Vale a pena correr o risco, né? Olha, manda o cara fiscalizar contrabando de cigarro, Leandro, Sim. que é um auditor, Sim. é um cara caro no estado, então é que ele vai e recupera, fiscaliza conta milionária, e aí numa operação dele eu retorno milhões de reais para os cofres públicos. É diferente de eu ir lá nos interiores do país buscar 20, 30, 50. Agora eu não preciso de esforço. Tá lá. É só print else. Eu não conheço muito de tecnologia, não. Mas eu paguei computação na engenharia de produção, cara, if else. If else. Se ele declarou isso aqui, então tem que ser assim. Se não for, printf. É isso aí. Eu estou, lógico, não é num laço de programação aqui muito simplório, né? Apenas para. Mas faz total sentido, é isso. E interessante, né, essa visão, porque você, além de explicar, né, a questão da malha, você já meio que matou uma pergunta que eu tinha aqui na frente, que é o seguinte, que o pessoal acha que é só enviar os eventos, né? Tipo, esse é outro ponto, esse é outro problema. Tem as pessoas que não se preocupem em enviar os eventos, tem esse grupo, né? Tem o outro grupo que tá com um pé só no jogo, que é o seguinte, eles acham que é só enviar os eventos também. E tem um risco aí, né? Porque, como você disse, se o trabalho não está sendo em conjunto, se a contabilidade não está acompanhando, se não tem um comitê multidisciplinar acompanhando esse processo, o pessoal que está enviando lá a parte de segurança talvez esteja gerando algum passivo aqui que a contabilidade não saiba por falta de comunicação pura, né? Então, legal. A gente tem essa situação, por quê? Porque nós somos uma plataforma que um dos motes nossos, desde o começo, quando o E-Social saiu, é que a gente simplifica o processo de envio dos eventos, né? Só que a gente não quer minimizar a importância do envio dos eventos. Perfeito. Então, é por isso que eu faço esse disclaimer aqui, né, Leandro? Porque a gente tem esse discurso de que enviar os eventos é fácil, mas o trabalho não termina quando você envia os eventos, né? Primeiro porque o conceito hoje é uma de gestão contínua da saúde e segurança. Isso já é um conceito revisado que a nova NR1 trouxe para a gente, que a gestão ela não é pontual. Você não vai lá, você não faz um documento e entrega para o cara guardar na gaveta. A gestão é contínua, né? Os riscos estão se atualizando, os planos de ações eles têm que ser revistos constantemente, né? Então, assim, a gente entende que a NR1 ela está no contexto do Ministério do Trabalho, enquanto os eventos e o LTCAT e o E-Social estão muito no contexto da Previdência, mas a gente entende que existe uma conexão muito forte nesse trabalho todo, tanto que a gente mesmo tem uma linha de cadastro único de risco, né, Leandro? Sim. Então, o que acontece? O risco, se ele é um agente nocivo, se ele é um risco do anexo 4, decreto 3.048, a gente vai direcionar ele para um acompanhamento de LTCAT, um acompanhamento, né, com características mais previdenciárias. Mas se é um risco que não está enquadrado ali, né, no decreto 3.048, a gente faz a gestão dele mais voltado para o PGR. Né? Então, assim, é mais assim um disclaimer que a gente está fazendo aqui. Sim, total, né? Sentido. Porque existem contextos e o que a gente percebe melhorou bastante a preocupação da gestão contínua. Então, os profissionais estão entendendo cada vez mais que não a gestão da saúde e segurança não é pontual e que os eventos são resultados desse processo contínuo. Só que a gente tem percebido também que existe uma sensação de que enviou o evento tá com o trabalho feito, entendeu? Perfeito. E isso parece que pra gente é um risco também, exatamente por essa questão que você falou.
a malha vai cruzar esses dados. Não é só enviar, tem que acompanhar, tem que ver como que a contabilidade está trabalhando, né? Então, eu fiz esse disclaimer mais por causa da situação que a gente vê sempre, mas a pergunta era baseada nessa que era só enviar evento, mas você já respondeu. Bom, vamos lá. As malhas fiscais exigem precisão e alinhamento dos dados para evitar inconsistência. Quais boas práticas você recomendaria para garantir a conformidade e evitar problemas junto ao fisco? Tá, show de bola. Deixa eu só voltar no que tu falou, que foi muito importante a tua fala. E até achei interessante se separar em grupos. Tem empresas que nem enviaram, né? Você falou. Aí tem outros que acham que é só enviar. E a gente acabou de discorrer aqui sobre não é só o envio, né? Tem toda a inteligência. E é super importante, né, que o bom profissional esteja alinhado com isso. Porque às vezes dói meu coração, viu, Leandro? Dói meu coração quando ele é muito bom tecnicamente. E se ele for olhar o documento do ponto de vista técnico, cara, ele é um especialista nato para fazer o enquadramento qualitativo, quantitativo, forma de avaliação, estratégia de amostragem, vai na higiene ocupacional, mergulha de forma profunda. Só que quando ele não entende como esse documento, esse programa, esse laudo impacta nas questões fiscais e tributárias, ele acaba jogando contra a própria empresa. Então isso dói meu coração, porque quando é alguém ruim, assim, ruim que eu digo, me permita falar que é ruim, não é ruim da pessoa ser ruim, mas uma pessoa que não está atualizado, uma pessoa que, assim, como a gente encontra no mercado, às vezes, falsificação de documentos. Cara, esse grupo de profissionais, às vezes, um destino natural deles é fazer alguma coisa errada mesmo, porque eles estão fazendo aquilo ali todos os dias. E nós vemos isso no dia a dia. Mas quando é um bom profissional que acaba pecando por essa falta de conhecimento multidisciplinar, isso dói o coração. Por isso que só abrir esse parêntese para chamar a atenção dos bons profissionais, que eu tenho certeza que tem vários aqui que nos acompanham, que conheçam, né, as repercussões fiscais, tributárias, previdenciárias dos documentos que eles produzem, para que eles não coloquem a técnica contra a própria empresa que eles estão. Perfeito. Mas beleza, vamos lá. A tua pergunta... Quais boas práticas você recomendaria para garantir conformidade e evitar problemas ao fisco? Além da questão do comitê multidisciplinar. O comitê. Cara, eu vou dar o início e uma espécie de final, que a gente arremata bem como é que funciona esse processo. Você tem um comitê e no final você tem a auditoria de terceira parte especializada. É de suma importância, né, você ter uma terceira parte analisando aquelas informações, inclusive até para quem acha que está correto, porque a pessoa pode ter enquadramento diferente, ela pode trazer um caso de uma empresa que foi fiscalizado e que foi pensado diferente. Então, se você tem como uma boa prática um comitê multidisciplinar que se reúne periodicamente, e pode ter desse comitê, vão sair várias coisas aqui que fogem ao essencial e vão ser muito benéficas para a organização, de otimizar o processo interno. E você tem o comitê e faz todo o fluxo do processo e no final você faz uma auditoria, cara, você está 95% alinhado. Porque você, além de ter o tema vivo na tua organização, dentro do comitê, você consegue escutar outras partes especializadas sobre o tema e aí confirmar, cara, concordo, não concordo, tá certo, tá errado. Então, isso traz um grau de refinamento, dado o peso da informação digital que a gente está comentando. Né? Você presta esse serviço? Eu trabalho com isso. Eu trabalho. O que eu mais gosto de fazer, né, é apoiar o gestor de segurança do trabalho para que ele participe dessa reunião. Legal. E sair, cara, gera até aquela coisa. E aí, como foi? Porque, cara, assim, eu realmente acredito nisso. Como eu disse, eu entrei na área com 14 anos de idade e eu cresci num mundo que a documentação, como a gente comentou, né, debaixo da cadeira. Cara, não interessa o que tá ali.
nada. Um documento por ano. Isso quando não tava, né? Quando Isso não quando chegava o instrutor e os caras pediam para imprimir o documento de última hora, enviar para ele, levar pro motoboy, né? A gente já trabalhou em Acha um empresas de engenheiro saúde e médico para segurança. assinar. Isso, acha alguém então, pra A assinar. gente já trabalhou em realidade que era assim mesmo. Era. Tipo, ó, tô com a fiscalização aqui, cadê meu documento? Aí os caras 6 da tarde, saíam cara. correndo para levar o documento pra empresa. Aí entendeu? você pega o documento, às vezes, cara, nada com É, nada. uma coisa- A logomarca é de uma outra empresa, né? Ixi. Só que aí, velho, cara, isso não tem acontecia nada com isso. Sim, Assim, exato. assim e é, acabou. exato, é. E eu lembro de uns profissionais que eu sempre gostei de participar de eventos, congressos, né? Acredito que é um ambiente muito propício para se conectar com Sim. pessoas que estão querendo se desenvolver. Aí o cara, teve um colega que falou assim, cara, tá difícil para mim continuar na área. Porque a instrumentação é cara. Você adquirir os equipamentos sim. lá para fazer as avaliações, existe um Sim. custo e tal. Então a instrumentação é cara. O conhecimento é muito especializado. Sim. Você paga, às vezes, caro para ter acesso àquele conhecimento. E para ter uma validação dele também, né? Para ter certificado. isso, para ter aquela. Então você tem todo um custo aqui. E quando você vai para o mercado entregar isso, o cara que não tá nem aí para nada oferece por 5 vezes menos o valor é que tá sendo contratado. Por quê? Porque a informação, qualquer coisa, na pior das hipóteses, se molha, se rasga, se queima, ninguém nem produziu, né, Sim. aquela documentação. Sim. É possível. Hoje não acontece nesse social. Hoje, 2030, quem foi que enviou aquela informação Uhum. em 2025? Tá lá, dá. Tem um recibinho lá. Eu né? recebo, não tem nem como, com procuração É. eletrônica, né? Falsificaram sua certificação digital. É isso aí. Então, assim, eu vivi essa época aí de ver uma ciência muito linda, que é a higiene ocupacional, que é uma ciência que transforma, que causa impacto na saúde do trabalhador, que evita adoecimentos, que evita mortes. Essa ciência é completamente relegada a segundo plano. E vejo hoje a oportunidade de mostrar para o gestor, cara, ó, apresenta isso. Mostra para... E às vezes aquilo ali vai ser o elemento que começa a Puxou o fiozinho ali. puxou o da fiozinho merda. da cultura. Aí a gente Uhum. começa, a cultura de segurança agora começa a ficar muito mais Exato. palatável, porque deixa de ser um setor que aparece só para falar de regra, as regras da empresa, e passa a ser um setor que está em constante contato, Legal. movimentação. Então é basicamente isso. Ô Lucas, quais as questões você acha hoje mais desafiadora para a empresa? São as questões de tecnologia, né? Ou regularizar os processos internos? Você acha que tem mais desafio hoje para as empresas? É processos internos. Processos Porque internos. tecnologia, por exemplo, a gente tem a solução de vocês, que pode atender a empresa e contribuir para que ela se mantenha em conformidade. Uhum. Então, eu não acredito que... É lógico, sempre há espaço, né, para melhorias, vocês devem saber disso melhor que eu, deve estar sempre refinando Sim. e tal, alinhando, mas eu acho que você não tem como falar que o problema da não conformidade é a tecnologia. Hoje, sinceramente, eu não consigo acreditar nesse discurso. Uhum. Inclusive, estando aqui conhecendo Uhum. o trabalho de vocês, entendeu? A dificuldade é os processos internos que vão alimentar essa tecnologia. E o problema está aqui. Onde você encontra assim as maiores resistências para resolver, né? E no final estar em compliance com o social? Primeiro, a ausência de multa. Como eu falei, não posso negar isso. O cara, como é que eu vou dizer, Leandro, que o cara tem que fazer se o concorrente dele está há 3 anos sem enviar um evento e ninguém mandou nem um oi, uma caixa de correio lá no... Então, de fato, como eu falei, não pode negar que isso é um fator relevante, ainda que não seja o único. Mas isso é uma resistência. E segundo, é a resistência dos profissionais em entenderem essa digitalização. A mudança que a gestão de segurança do trabalho digital exige na prestação de informações ao SPED. É muito comum você ter discurso de, mas isso é do contador, isso é do advogado, eu não tenho nada a ver com isso. Ao invés de integrar, eles diluem, né? Diluem numa postura reativa e até... Cinzenta, né? Cinzenta da responsabilidade, né? E às vezes se fecha ao novo mesmo, sabe? É uma postura que, assim, blinda qualquer... Isso é cultural, então, exato, né? Isso é totalmente do segmento, né? Exato. Cultural. Ele se fecha... Eu até venho alertando alguns profissionais sobre isso,
Fiz até um paralelo com a queda do Império Romano. Eu tive a oportunidade de visitar Roma, e aí gravei esse vídeo, que me deu esse start dos processos. O guia estava falando sobre o quanto o Império Romano foi poderoso, e um dia veio a cair, muitas vezes porque ele negligenciou pequenas transformações. Assim como no mundo empresarial também, a gente teve várias empresas. A Blockbuster, que negligenciou a Netflix e entrou em recuperação judicial. E teve várias empresas que não... A Kodak, né, entrou em recuperação judicial por não vir para o mundo digital. E tiveram várias empresas, e o Império Romano, no meu caso, foi analogia, que caiu por negligenciar essa mudança. O profissional hoje, principalmente que está em bom estado de liderança, que alcançou uma posição boa de estar bem solidificado, se ele negligenciar porque é apenas o envio, Renan, eu vai ser obliterado, vai ser obliterado, né? Vai custar caro. Assim como custou a Kodak ao Império Romano, pode custar esse profissional também. A gente tem essa visão também, viu, Lucas? A gente investe muito, assim, a gente acompanha muito a formação de novos profissionais e a gente faz questão de produzir conteúdo igual esse aqui que a gente está fazendo hoje, exatamente para trazer um pouco essa mudança de visão, né? E a gente passou por muita resistência desde sempre, assim, nossa plataforma sempre foi muito focada no contexto do e-social. Então a gente sempre teve muita resistência de quem já atuava na área. A gente vê que a área de contabilidade, né, Leandro, é uma área que está mudando até bastante o perfil nos últimos anos, porque quando no começo a gente começou a trazer a solução e levar para as contabilidades, a resposta era essa, tipo, eu não me envolvo. É isso aí. Eu não quero, isso não é problema meu. E eu já tenho muitos problemas para lidar. E a gente sabe mesmo, eu não quero menosprezar, né, porque a gente sabe que a área contábil do Brasil é uma área muito complexa, né? O tempo inteiro tem coisa nova, está sendo atualizado lei e regra, e imposto e tributo, mas a gente entende também que hoje eles estão entendendo mais a importância deles nessa cena, né, Leandro? Que se a gente vê contabilidades que a gente achou até um movimento diferente, né? Que estão colocando profissionais de SST dentro da contabilidade para cuidar desse tema. Show de bola, show de bola. Isso já é uma mudança bem clara em relação... baita diferencial. Assim, não estamos falando que foi todos, tá, Lucas? Porque sim, é pequeno ainda, né? Movimento pequeno. Teve muita gente que já teve a visão lá atrás e, inclusive, hoje se destaca no mercado por causa disso, entendeu? Contabilidades que viram o valor de integrar a saúde e segurança do trabalho. E é engraçado isso, né? Até eu vou tirar um pouco uma história lateral aqui, porque quando a gente começou, a contabilidade tinha um papel importante na questão da saúde e segurança do trabalho, pelo menos aqui no contexto das empresas de São Paulo, que era o seguinte: empresas que não tinham risco, empresas de risco baixo, que elas só faziam os exames, né? Mesmo não sendo legal isso ainda, sim, né? Não sim. existia isso ainda antes, mas era isso que se fazia. As contabilidades, elas iam iniciar um processo de contratação, de registro em folha de um profissional. Na rotina da contabilidade, estava incluída encaminhar um cara para fazer um exame admissional básico, sem nenhuma avaliação de risco adicional, só um exame mesmo, né, admissional básico. E aí a contabilidade enviava esse cara, né, Leandro, e depois pegava o resultado e passava para a empresa ali o ASO, né, a imagem do ASO. Isso era uma rotina da contabilidade. Porém, com a entrada do e-social, essa rotina, ela ganhou corpo. Ela é muito mais complexa hoje, ela tem que atender outros requisitos, ela tem que estar integrada em sistemas, né? E aí, nesse momento, a gente viu que houve uma recusa. A origem é um PGR e um PCMSO. Isso, antes era só o exame. Exato. Então, precisa de uma gestão. Exato. Um programa por trás. Isso, né? E não só o programa, precisa ter um controle dos riscos, sim, todo o contexto, né, da gestão da saúde e segurança ocupacional, que agora a contabilidade entendeu naquele momento que não era obrigação dela, né? E algumas, né, Leandro, optaram por seguir com a gente e conseguiram se destacar, não necessariamente fazendo a parte de saúde e segurança do trabalho, aí que tá, entendendo a parte de saúde e segurança do trabalho, participando junto com a empresa. É isso, né? Então, assim, e aí que tá, nesse exemplo que você deu,
Pode até ser que algumas contabilidades prosperaram e outras não têm muito futuro se não se adequar, entendeu? De Também. alguma forma. Verdade, né? verdade, Renan. Então, assim, existe o contexto da saúde e segurança do trabalho, que é o nosso, a gente compreende, a gente estimula, mas a gente entende que existe oportunidade, né, da parte da gestão da folha, do DP, né, Leandro, em participar muito mais nesse cenário. E a gente sempre levanta essa bola aqui, exatamente porque a gente quer que esse conceito multidisciplinar que você trouxe, ele vire uma realidade nas empresas. E a gente vai levantar a bola para isso aí sempre, né, Leandro? Essa é uma visão que a gente tem. Cara, e assim, e aí é que tá. Na verdade, a segurança do trabalho é um parceiro. Eu acho que essa comunicação que a gente tem que focar, porque você parar para observar, o departamento pessoal, quando ele otimiza esse processo que a gente tá falando aqui, ele tá se livrando de uma responsabilidade, cara. Sim. Hoje ele tá assumindo para ele algo que nem é dele, que ele pode responder se tiver errado alguma coisa, quando ele pode simplesmente entregar a César o que é de César, que é dar para a segurança do trabalho. E eu vi, até é importante, porque alguns contadores nos assistem, né? É importante a gente falar do peso que tem a indicação do profissional de segurança no trabalho que vai estar fazendo aquele trabalho do cliente dele, porque a princípio o cara já era da contabilidade, foi assim que ocorreu na social, né? Aí, ó, tem que fazer social, aí a contabilidade chegou no momento, não tem pra onde correr, não adiou, agora 2023 já tem procuração? Já tem, tem que ir, e aí tem que passar. E aí, cara, ela indica, muitas vezes, alguém que ela nem confia muito, ou que ela não conhece. E olha o peso que está acontecendo, Leandro. Ela passa a procuração eletrônica para aquele profissional duvidoso falar em nome do cliente dele. Às vezes um cliente que ele já tem 20 anos ali de reputação construída, de solidez, de confiança, e que essa brecha que ele abriu pode arruinar toda a reputação do escritório. Porque amanhã é o contador que vai ser cobrado pelo passivo. Foi você que me indicou, cara. Por que você não me falou que eu vejo outro profissional? É o parceiro de confiança, né? De todo empresário, né? Você que me passou o telefone dele e eu só fiz aceitar e fazer o Pix. E você colocou um cara que acabou... gerando passivo. Então a contabilidade ela tem que olhar primeiro sob a lógica de delegar isso aí, ó, isso aqui é de vocês, então quem responde é vocês. Teve um caso emblemático, um caso real, em 2019 ocorreu uma operação nos postos de combustíveis. Vocês souberam dessa? Não? Acompanhou essa operação? Sim. Pegaram os postos de combustíveis, expulsão a benzeno, né? E aí começaram a cobrar a tributação, que é uma prévia do que deve acontecer futuramente. Aí pegou todos os postos de combustíveis, tem benzeno, expulsão a benzeno, pode ser duvidoso tecnicamente, mas eles cobraram a tributação lá relativa ao benzeno. Aí na hora, tem um caso real disso, do documento, né? Aí o cara da contabilidade falou pro dono assim, ó, chegou um auto de infração aqui. Mas se você observar, tá aqui, ó, riscos ambientais do trabalho. Eu tô rindo, né? Seria cômico se não fosse trágico, né? Tá aqui, ó, riscos ambientais do trabalho. Então, o documento é da Receita Federal, mas você pode observar aqui que se trata de riscos ambientais do trabalho, logo você deve falar com o profissional de segurança do trabalho que faz a sua assessoria. Aí lá vai o dono da empresa, tá, beleza, vou falar com o cara da segurança, né? Aí nesse caso emblemático foi interessante porque o cara falou assim, cara, o profissional respondeu assim, né, cara, se ele é contador, estudou 5 anos para entender de tributação, não entende, eu vou entender. Ele bem grosseiro na forma que ele falou, né. Isso é coisa da contabilidade, ele tá transferindo para mim, eu não sei porquê, minha missão não é essa não, aquele pensamento, eu tô aqui para fazer a avaliação, mas a tributação aí de riscos ambientais de trabalho, tributação é com ele. Se ele estudou 5 anos de contabilidade, não sabe, eu vou saber. Aí o dono da empresa pegou, chamou os dois profissionais, né, responsáveis e falou assim, ó, gente, vê só, via de regra, eu pago uma contabilidade e uma consultoria de segurança do trabalho para me livrar de problema, para eu poder deslocar meu pensamento para coisa estratégica, vender mais, ação de marketing. Eu pago vocês para resolverem essas demandas burocráticas e legalistas, para que eu possa dedicar minha energia em outras ações mais estratégicas. Se vocês dois não conseguem resolver e ainda ficam discutindo entre si, passando a bola um pro outro de quem é a culpa,
eu tô comunicando que eu tô trocando os dois. Foi o que aconteceu no caso de 2009. Então, isso mostra um pouco dessa falta. Ninguém conversa sobre o tema, fica na hora acaba lá. sobrando pra todo mundo. Sobra pra todo mundo. Ô, Lucas, eu antes da gente... A gente tá indo pros finalmente aqui, mas eu queria levantar um tema que eu acompanho, que você ressalta bastante nos seus conteúdos, que é o cenário do ruído e da eficácia da EPI. Você pode explicar pra gente um pouco do qual é esse imbróglio que existe nessa... Tá, nessa a situação? gente vai marcar um outro podcast, porque será que dá... A coisa é grande, hein? É ampla assim? Rapaz. Isso aí, a gente tá falando de R$1 bilhão, né? No documento oficial da Receita Federal, ela fala que essa questão do ruído, ela é um caso público isso aqui, né? Um documento real, não estou inventando o número, né? É um documento público da Receita, ela fala que a constituição de créditos tributários pelo ruído alcança valores de R$1 bilhão. Então nós não vamos conseguir debater R$1 bilhão mas o que eu posso dizer é que assim, é um tema muito relevante, que merece uma análise sensata de até onde a Receita Federal pode ir, até onde ela não pode ir, até onde é a responsabilidade das empresas, né? Não é só entregar o EPI, tem que ter uma gestão mais completa, que embase aquele fornecimento do EPI, porque o que acontece em algumas empresas, Renan, é que ela fornece o EPI, quanto é que deu a dose lá? Em 1,14, vamos colocar 92 decibéis. Mas eu forneço um EPI, o protetor auricular, de 15, o NNRSF, né? O nível de redução de ruído é 15. Então, 92 eu tenho que pagar tributação. Aí eu forneço o EPI, 15 decibéis, reduzir eu não pago tributação. Aí lá na frente, o colaborador chega no INSS e diz assim, olha, eu quero me aposentar especial, porque aquele EPI não era suficiente e tal, e tal, e tal. E aí começa a discussão. Aí o INSS, beleza, concede o direito ao trabalhador porque o EPI não era adequado e tal. Mas e o financiamento que não foi pago? Porque o cara foi aposentado, mas ninguém pagou. Gera um retroativo. O retroativo, ninguém pagou. E o cara se aposentou. Então essa conta não fecha. Sim. E aí não fechando é quando a Receita Federal começou a cobrar. Só que o julgamento dela em torno da eficácia da EPI, ele merece uma análise mais aprofundada, que eu não vou entrar aqui agora porque é tão complexo para não ser algo interpretado. Tá então bom, eu preferia debater. Tá bom. Mas aí fica o convite, viu, Leandrão? Não, legal. Fecha a agenda. Eu vou querer Legal. mesmo, porque assim, eu acompanho, né, seu Tema material e eu vejo que esse é um tema que gera uma relevância, porque ela é uma discussão muito grande, né, uma discussão muito ampla e tem valores altos aí. Eu vou te dar um exemplo prático do que vive essa situação. De como funciona essa situação. Você chega, pega uma consultoria, o ruído ele é muito controverso. Aí você pega uma consultoria, contrata a consultoria faz uma avaliação com Q3, certo? Fator de dobra Q3 e utiliza um critério lá de habitualidade de permanência. Aí vem a outra consultoria para a mesma situação. Se eu contratar a mesma consultoria, essa aqui já usou Q5. O fator de dobra dela já foi Q5. E a interpretação dela de habitual permanente já foi outra. Então, a Receita Federal, em tese, viu, independente da eficácia da EPI, que é um tema que não tem unanimidade. Sim. E, cara, se não tem unanimidade, eu tenho espaço para cobrar tributação, porque não é unânime, né? Perfeito. Seria basicamente isso. Legal. Acho que dá pra gente marcar uma próxima pra gente conversar mais sobre isso. Mas foi show de bola. Participar aqui do momento foi muito bom. Conhecer vocês pessoalmente, é a primeira vez que a gente se encontra. Muito feliz pelo crescimento de vocês. Leandro contava aí como foi um crescimento bem até explosivo, né? No início, se deu aquilo tudo, mas fruto do trabalho, da dedicação, da plataforma que permitia essa escalabilidade. Então, cara, muito feliz em ver o trabalho de vocês. A gente que tá feliz de ter você aqui, digo de novo, foi um episódio muito legal, eu realmente aprendi bastante coisa, eu sou seu seguidor, né, então assim, eu sou suspeito porque eu aproveitei para tirar algumas dúvidas minhas também, legal,
E assim, eu fico feliz porque acho que a gente está trazendo conhecimento prático para ajudar e entender o papel estratégico da SST no novo cenário fiscal, né? E antes de a gente encerrar, Lucas, que mensagem você gostaria de deixar para gestores e empresas que nos acompanhem, especialmente sobre entregar valor nesse processo? E também, você já pode falar na sequência, passa para a gente onde a gente pode seguir você, como que a gente pode acompanhar seus conteúdos. Tá, show de bola. Minha mensagem final, pessoal, é para que a gente torne o setor de IHS mais estratégico dentro das organizações. Ainda que ele seja, hoje, na realidade que você trabalha, ele pode ser ainda maior caso você ancore a sua gestão em indicadores financeiros, indicadores tributários. A cultura de segurança do trabalho deve ser desenvolvida independente de indicador financeiro, afinal ninguém pode morrer e adoecer enquanto trabalha, isso é um fato. A gente trata aqui de um dever civilizatório, então independente até de legislação, ninguém deve morrer e adoecer enquanto trabalha, porém, caso esse discurso não esteja ancorado em impactos econômicos, ele fica muito fragilizado, principalmente na hora que as coisas apertam. E a gente tem um cenário no Brasil hoje em que há mais de 20 anos, 8 pessoas morrem por dia, né? Isso são dados oficiais da Previdência Social, o que significa que de alguma forma a gente tem que repensar a nossa forma de entregar a segurança do trabalho nas organizações. Se há 20 anos 8 pessoas estão morrendo, alguma coisa está falhando e talvez uma delas seja a nossa forma de comunicar o valor que a gente tem dentro das organizações, ainda que, repito, do ponto de vista civilizatório, isso seja ponto pacífico. Então, contem aí com o apoio das soluções especializadas dos softwares, contem aí com o apoio de profissionais, como eu também me coloco à disposição para contribuir com esse movimento de fortalecer o IHS estratégico. E espero encontrá-los em próximas oportunidades. Minha rede social no LinkedIn é o Lucas Alexandre, né, é onde eu costumo publicar artigos ali, falar uma coisa mais técnica. No Instagram é Lucas Alexandre EP, onde a gente tem mais o dia a dia, né, da minha vida, de quem eu sou enquanto pessoa. E tem o movimento Next Level IHS, é um movimento que a gente está iniciando aí, que é justamente nesse sentido de levar para cima o IHS, de subir de nível. Eu acho que o momento atual pede essa subida de nível, e aí eu criei esse movimento recentemente junto com alguns colegas. A gente se reúne e tal para compartilhar conteúdo que fazem com que os profissionais de IHS subam de nível no sentido de trazer argumentos indicadores. Legal. E você promove eventos físicos mesmo? Vai ter um evento agora, esse evento vai ser ao quando esse podcast? Provavelmente daqui uns 15 dias, né? Então já vai ter passado. Dia 4 de outubro a gente tem um evento aqui em São Paulo. Ah, legal. Aqui, que é o Next Level IHS São Paulo. Legal. Que é um evento, são para 10 pessoas, é um evento muito personalizado, né? Que como é que você usa esse argumento na sua realidade. Então, conta para mim, para o pessoal lá. Conta de manhã quem é você, o que é que trabalha, e de tarde a gente entrega como é que você usa o conhecimento na tua realidade. É um evento prático mesmo. É totalmente prático. Que bacana, cara. Você ganha até acesso ao curso, tem um curso online, né? Mas o curso você fica para estudar quando você tiver disponível. Ali é o seguinte, como é que eu aproveito esse cenário hoje na minha realidade profissional? Conceito interessante, hein, Show de Lucas? bola, vamos embora. Quando tiver um novo evento, vamos ajudar você a divulgar também, vamos embora. Legal. Bom, é isso aí. Leandro, você quer... Bom, Lucas, obrigado mais uma vez. Muito bom conhecermos você. E já está convidado aí para uma próxima data. Tá? A gente fecha. Renan, obrigado. Sensacional a nossa primeiro episódio, né, da terceira temporada. Quero agradecer todo mundo que está assistindo a gente, né? E que já acompanha a gente há algum tempo. Peço que compartilhem também, né, com suas redes. E a gente vai deixar um QR Code na tela, tá? Até o final desse ano. Tem um desconto bem bacana para quem quiser conhecer IndexMed, quiser usar, né? A gente tem um trial aí de 15 dias, mas é um desconto bem legal aí na nossa recorrência. E é isso. Beleza, legal. Eu quero deixar um agradecimento novamente ao Lucas Alexandre, que, poxa, veio lá do Pernambuco para bater esse papo com a gente sabe que não é fácil. E eu queria deixar também esse recado, né, de que a gente sempre fala isso, que a SST não deve ser vista como um custo, né, e sim como uma grande oportunidade para crescer de forma sustentável e inteligente para as empresas, né.
Nós nos vemos no próximo IndexCast. Eu agradeço se você puder ativar o sininho para receber nossas notificações dos próximos episódios, e se quiser deixar um comentário ou indicar o podcast para algum amigo, né, alguém que trabalha na área de saúde e segurança também. E é isso. Até a próxima. Obrigado.